Olá, no Bate-Papo com Elias João, meu convidado é o músico Márcio Teixeira, grande percussionista, grande baterista e o presidente da nova OMB, Ordem dos Músicos do Brasil. Temos muito para conversar comigo, Márcio Teixeira. Grande Márcio Teixeira, meu irmão, obrigado por aceitar meu convite. É um grande baterista, percussionista e presidente da nova OMB, Ordem dos Músicos do Brasil. Que prazer imenso te receber, meu irmão. Como que você está? Ô Elias, estou bem, o prazer é meu. Eu quero agradecer pelo convite, porque, primeiramente, eu sou um admirador do seu trabalho, acompanho o seu trabalho. Não vou falar desde pequeno, né, que a gente, a gente tem a mesma idade. Mas, Elias, você é um músico que faz a diferença no cenário musical e sempre admirei o seu trabalho, acompanho o seu trabalho e é de praxe, às vezes, você está passando os canais e aí vê um musical, vê você tocando com um artista, depois com... Então, cara, a honra como músico é minha desse convite. A gente se encontrou numa apresentação de um amigo, do João Alexandre, né? E aquele dia, agora olha só a confidência, aquele dia que eu falei, cara, é o Elias mesmo? Aí o João falou assim, cara, é o Elias, é o maestro. Eu falei, cara, esse cara é muito fera, João. Eu falei, cara, não, ele é gente fina. E aí eu fiz contato com você para a gente estar junto e eu estou muito contente de você ter me convidado, cara. A honra é minha, um grande prazer, meu irmão. Que nada que é isso. Eu que, poxa, fico lisonjeado. Você é um grande músico. Aquele dia, agora, né? A gente podendo falar, aquele dia foi um dia onde eu fiquei pasmo da competência do seu som, que eu já tinha ouvido falar muito do seu trabalho também, mas você acompanhando o João foi uma coisa absurdamente linda, coerente, um músico que sabe tocar para música. Eu fiquei bestificado, assim. Muito bom, prazer imenso poder falar com você. E sei que você é um cara ocupado, com mil responsabilidades agora, né? Não tem jeito. Você assumiu um papel muito bacana, que é esse de comandar a OMB. Eu estou muito feliz de ter um amigo e um parceiro de profissão comandando, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Você passou pelos degraus, você sabe como é a vida do músico, como é, o que a gente necessita, tem muita coisa a ser mudada, a gente sabe disso. Né? Isso é igual política, a gente quer fazer, mas querendo ou não, ainda tem um sistema todo a ser, né, mudado e a gente procura fazer o melhor. Mas eu estou muito feliz de saber que a gente tem um representante lá, um grande músico no comando dessa instituição. Como tem sido isso para você? Elias, é um desafio. É um desafio. A minha profissão é músico. E vou falar uma coisa aqui para vocês. Parte de informações que vocês vão receber aqui é coisa que vai ser exclusiva mesmo, que a gente não conversou ainda, né, Elias, sobre algumas dessa trajetória. Então vai ser aqui, a gente vou estar expressando a realidade do que está acontecendo. É um desafio, Elias. Eu falo assim, que a Ordem dos Músicos, a minha chegada aqui foi num momento de transparência, né, nesse nome que tanto sofreu e nunca fez nada pelos músicos. A verdade é essa. Então eu cheguei num momento conturbado de uma intervenção, foi feita uma intervenção, não foi simplesmente que a ordem foi tomada e tem uns caras lá tomando, não, foi feito tudo no documento, enviado ao Ministério Público com uma moral jurídica. Agora, olha só, uma informação. Elias, eu estou aqui na ordem, a minha profissão é músico, sabe por quê? Eu sobrevivo da música. Então, gente, amigos, eu não tenho recebido da ordem, não tenho. E eu aqui, como a gente está eu falo que aqui é muito transparente, Elias. Se o músico, como semana passada eu recebi, hoje eu recebi pessoas aqui, eu mostro o balancete de tudo que entra e sai na ordem, está no nosso site. Ou seja, e nesse balancete o músico vai comprovar que eu não tenho recebido há 2 anos. Ou seja, tenho trabalhado, é uma missão de estar aqui fazendo a diferença, sendo coerente. Mas a minha profissão é músico. Toquei sábado, toquei domingo. Ontem eu estava gravando, amanhã eu vou tocar aqui em São Paulo com o Felipe Vilela. Então a minha profissão é músico. Essa é a diferença, Elias. Eu sei e provo disso das nossas dificuldades
na estrada, no camarim, no tratamento da sociedade. Eu sou o primeiro a passar, e tem mais. Quando começou a pandemia, eu fui o primeiro a perder o trabalho, porque eu estava trabalhando com uma banda, uma cantora aqui em São Paulo, e a casa simplesmente falou, ó, semana que vem a gente vai estar fechado, porque tem uma pandemia aí. Então eu sei das dificuldades. E a missão na Ordem dos Músicos, gente, ela é além do ser presidente. Sabe por quê? Existe uma coisa que é principal, e todo mundo tem que ter, que é o caráter. Então, isso é inquestionável. Independente da gestão, Márcio, eu tenho um caráter de onde eu fui criado, um respeito. Elias, é uma responsa tão grande, porque a gente convive num meio musical muito bacana, de pessoas que fazem a diferença, né? Imagine o Márcio, músico, entrou na ordem, aprontou um monte de coisa, sai aí, é minha moral. E outra coisa que a gente sabe, como independente, vou falar uma coisa que é independente de religião. Pode ser um cristão, pode ser um católico, candomblé, pode ser. A honestidade está em todo o meio. Então não existe porque um é moral, porque vai... Não, a moral, ela vem de berço e ela é inquestionável. Então, independente de religião, mas é uma coisa que bate no nosso coração, Elias. E uma outra coisa, quando entrei aqui, cara, sabe essa coisa de... E ainda até hoje acontece... restaurar, cara, é fazer e realizar coisas aqui que a gente nunca viu fazer pela nossa categoria. Então, hoje, por exemplo, às vezes quando rola alguma reunião, e como no começo aqui eu recebia várias propostas indecorosas, que eu falava assim, ó, você pega daqui e raspa, porque como músico é um desrespeito, tá? Como músico, às vezes o cara fala, porque eu tenho uma parceria, que a ordem vai ganhar isso, e aí você fala, não, eu não. Então você transforma esse benefício para o músico. E coloquei um monte de gente para correr, cara. Aqui era um desmando, Elias. Era um desmando. A gente não tinha acesso. Então, é uma missão. Hoje, grande parte dos conselheiros que vêm para cá fazer essa diferença são músicos profissionais e músico do trecho. Você que é músico sabe quando eu uso esse linguajar, é músico do trecho. É músico que sabe. E aqui é tudo, sabe, Elias? É tudo muito claro. Desde o extrato bancário ao que entrou, ao que saiu, não tem nada obscuro, cara. Né? Cara, isso é muito bom saber, porque realmente é uma tradição de confusão, né? A Ordem dos Músicos. Uma coisa que é uma pena, né? Porque eu sei que grandes pessoas, assim como você, e você está tendo a oportunidade, graças a Deus, mas gostariam de ter feito mais, né? É uma coisa que é tão bacana, uma coisa que deveria realmente cuidar da classe, né? A gente vê os sindicatos mil aí que cuidam dos seus, né, de quem é associado e quem está naquela profissão. É muito engraçado o de músico não ter, né, essa base, assim, é uma coisa muito doida. Eu imagino quanto de coisa vocês têm na manga, vontade de fazer, ou propostas já prontas a fazer, mas essa questão, Ordem dos Músicos do Brasil, sindicato e tudo mais, que eu sei que não é a mesma coisa, mas trabalham em paralelo, como é essa questão com o governo, cara? O governo, ele é parceiro, ele não é, ele abre mão, ele deixa funcionar? Boa pergunta. O sindicato tem feito um trabalho positivo, né? O que acontece, Elias, é assim, Ordem dos Músicos, há uma diferença entre o sindicato ele luta, outra coisa, a tabela, gente, não é a tabela da ordem, a tabela é a tabela, quem realiza é o sindicato. É que os antigos gestores, os caras tinham um papo de fiscalização, delegacia, tudo errado, era um desserviço ao músico. Então o sindicato ele é responsável pela tabela, ele é responsável em buscar os benefícios. O que a ordem faz? Ela é responsável em regulamentar a profissão. Existem duas formas da gente comprovar que nós somos profissionais na sociedade. Uma é com o diploma e outra é com a carteira da ordem. Então, o papel da ordem é regulamentar a profissão. O cara vem aqui, ele faz um exame, se ele for apto, ele tem a sua carteira. Então, o que acontece? Nós temos uma via bacana com o sindicato, instituições diferentes. Mas, Elias, a ordem, olha só, a ordem não sobrevive, ela não tem nenhum subsídio do governo. Do que a ordem sobrevive? Ela sobrevive das suas anuidades, que é a menor anuidade de uma instituição que represente a categoria, é a menor, tá? E olha só, do que a ordem? Porque quando a gente foi dilapidado, a ordem durante 45 anos entrou muito dinheiro aqui dentro,
muito dinheiro. Sabe de onde, gente? A Ordem não vive das anuidades. A Ordem sobrevivia sobre shows internacionais, Elias. Todo show internacional que havia no Brasil, de um artista estrangeiro que ele vinha para cá, ele pagava 5% para a Ordem e 5% para o sindicato. Então, eu vou falar em números aqui, e não se espante não, gente. Imagine um mês entrar 400 ou 500 mil reais aqui na Ordem. É o que acontecia. Aí, o que acontecia? Qual que era o papel do gestor? O papel do gestor era pegar aquele dinheiro e transformar em benefício para a categoria. Não. Eu vou falar agora como músico inscrito desde 2003. Elias, para onde que ia esse dinheiro? Para propriedades em Miami, tá? Para propriedades aqui no Itaim, tá? Para um carro blindado, tá? Ou para alguém que trabalhava aqui dentro, numa parte de conselho, uma gráfica que superfaturava as notas. Então, infelizmente, gente, entrou muito dinheiro na Ordem, muito dinheiro. Elias, e me corta o coração, cara, saber... Hoje, o tanto que já entrou de dinheiro aqui na Ordem, o tanto que nós somos roubados, como músico, estou falando agora, era para, no mínimo, a gente ter um convênio médico pago pelos antigos gestores, era para o músico ter vários benefícios, mas esse dinheiro, infelizmente, ele foi roubado da instituição, foi dilapidado, tá? Então, o que acontece? Ela não tem subsídio nenhum do governo, porém, então por que eu estou reclamando se tem um vínculo, se teve um tanto dinheiro assim? Durante há 5 anos, empresários de alguns desse ramo de shows internacionais, eles entraram com uma liminar para não pagarem esse tributo. Porque o que acontece? O estrangeiro vem para o Brasil, ele tinha que homologar o seu contrato no Ministério do Trabalho e na Ordem e no sindicato. Então, eles entraram com a liminar para não homologarem mais esse contrato. Só que aí, Elias, você concorda? Quem é que fiscaliza isso? Ninguém está fiscalizando. Então, muito dos gringos, tá? Nada contra, tá, gente? Mas a galera tá vindo para o Brasil, Elias, fazer show com visto de turista. Agora, pensa em você ir fazer um show lá fora, o tanto de imposto e burocracia que nós temos. E não estão errados. Agora, os empresários manipularam para não pagarem essa receita. Só que com isso, o que gera? Cara, pode gerar várias correções do que deve ser feito. Concorda? Sim. Até falsificação de contrato a gente ficou sabendo que já houve no setor. Então, o que acontece? Eu falo porque eu peguei um contrato uma vez de um show internacional, Elias. Eu não vou citar mais um show de um artista tão famoso, que tem até filme, falando que o cara veio para o Brasil para fazer 3 shows por 500 mil reais. O cara, no mínimo, ele está recebendo 1 milhão por cada show. Então, isso aí é tirar uma com a nossa cara. Porque o cara vem para o nosso país, ele usa o nosso estádio, ele capta dinheiro do brasileiro, tá? Ele mal contrata a mão de obra brasileira aqui, porque então vai ter show internacional? Então, no mínimo, uma banda nacional abrindo. Vamos gerar trabalho. Então, os caras vêm para cá, têm resgatado o dinheiro e levado. Então, a Ordem, ela sobrevive não de subsídio do governo. O novo trabalho da Ordem é esse, Elias. Eu canso aqui, de bater aqui no secretário de Cultura, de bater no nosso prefeito. Hoje, eles sabem que existe uma Ordem dos Músicos. Hoje eles sabem que o músico tem uma representação. E outra, tanto agora na época de pandemia, mandei vários ofícios para o secretário de Cultura, não pedindo só cesta básica, pedindo qual é o auxílio que a Secretaria de Cultura do Estado vai fornecer para o músico. Porque nós geramos, Elias, o segundo maior PIB do Brasil, depois do turismo, é a música. E aí? Quer dizer que nós que trabalhamos para essa economia está passando por dificuldade agora, a conta não bate. Então, quando a gente fica... eu tenho batido, sabe, Elias? Eu já tive audiência há uns 2 anos com o Bruno e falei para ele da Ordem dos Músicos. Ele falou, fiquei sabendo dessa mudança toda, mas a gente está batendo está batendo nos políticos. O músico precisa trabalhar, o músico ele tem uma verba para ser destinada para a cultura. Sim. Então, não vamos ficar pensando em palcos, em leis, não. Vamos pensar agora, vamos pensar em fazer uma distribuição para o músico profissional. Poxa, sem dúvida nenhuma, corretíssimo. É uma coisa muito louca. Que bom saber que vocês estão nessa empreitada, porque a gente se sente até mais seguros, digamos assim, na profissão, porque é uma coisa
muito séria, né? E você vem exatamente de todos esses degraus. Você é o músico, você é o cara da estrada, você é o cara que sabe do que está acontecendo, né? É muito importante isso. Eu estava falando com uma amiga que fez o outro bate-papo comigo. Ela é coaching vocal, né? Vocal coaching. Ela é atriz, Ah, ela é produtora artística e trabalha com um ramo de musicais, né? E a gente estava falando exatamente disso. Ela falou: eu como produtora artística, mas eu sou atriz, eu sou cantora, eu tenho que saber os caminhos até chegar ao ponto de estar comandando aquela peça. Isso é importantíssimo que seja alguém do nosso meio para poder estar no comando, né? A gente foi muito maltratado com a gestão, se é que eu posso dizer que é ex, porque já é muitos anos atrás, né? Graças a Deus já é muitos anos atrás. Outros que vieram também procuraram fazer o melhor, mas eu estou muito feliz de ter você aí, muito pô, feliz Elias, é mesmo. isso. Elias, sabe o que acontece? É o que eu falo assim, ó. Gente, vou falar uma coisa, não sou candidato a nada. Sabe? Porque o cara tá falando isso, não precisa, sabe por quê? Sou músico, né? Mas sabe, Elias, uma sensação que eu falo assim, eu fui lá na ordem, cara, o rapaz me tratou bem. Puxa, graças a Deus, Elias, você vai ver, o dia que você vier aqui, a porta fica aberta, cara. Qualquer músico tem acesso. E aí o cara fala, pô, mas você trata tão bem. Nossa, eu me senti tão bem. Eu falei, sabe por quê? Eu faço, sabe, Elias, quando eu vou lá conversar com o secretário de Cultura, eu faço para ele como músico. Então, quando o músico vem aqui, eu trato ele da forma como eu gostaria de ser tratado. Porque a gente já é muito maltratado aí fora. Então, acho que aqui, por ser a casa do músico, ele tem que ser. É o que eu falo, sabe esse carinho todo que a gente presta aqui? É porque é a forma como a gente gostaria de ser tratado aí fora. Então, a gente tem que honrar com o músico que está aqui dentro. Né? Então, quando, por exemplo, eu separei o dia que você vier, ó, eu tenho vários ofícios aqui, ó, enviados para a cultura do estado, do município. Sabe por quê? Como músico, é o que eu gostaria que alguém tivesse feito. Então, o meu papel, Elias, é esse, é fazer, cara. É fazer pelo correto. Entendeu? Para o dia. Porque, ó, vamos lá. A gente mesmo fazendo ainda já recebe crítica, né? Imagine se não fizesse, né, Elias? Mas até aí, né, cara? É A normal. gente não vai agradar todo mundo, né? A gente sabe que, né, que isso Entendeu? funciona assim mesmo. Infelizmente é desse jeito, né? E como é que tá essa corrida agora aí com os instrumentos, com as apresentações? Estão voltando aos poucos? Porque a gente se encontrou realmente numa reunião com o Brega lá no Caminho da Graça em São Paulo, lá na Campos Sales, né? E a gente sabe que as coisas não estão rolando presencialmente, mesmo nos cultos. Alguns poucos voltaram e tudo mais. Como é que está sendo para você? Você está na estrada com o secular ou você está fazendo também o gospel? Está andando? As coisas estão fluindo? Olha, graças a Deus, vamos falar a questão carreira músico, Márcio, é muito interessante, cara. Deus, ele é muito, sabe, Elias? A graça de Deus, cara, independente de religião, tá? Para você, eu vou falar aquilo que eu vivo e que Deus tem me dado, né? Eu sou muito agraciado porque desde pessoas a quem eu admiro, a pessoas que eu nem imaginava trabalhar, Deus ele coloca aqui no caminho. Elias e eu tramito assim, a gente tem muita coisa em comum. A gente vai do brega ao chique, né? A gente vai do Reginaldo Rossi ao Família Mancini tocando, né? É isso mesmo. Bem por aí. E a gente é da rua, tocar forró, beleza, tá aqui a linguagem, eu estudei para isso. É samba, vamos lá, estudamos para isso. Então, o que acontece? Graças a Deus, eu trabalho por trabalhar com bateria e percussão, acompanho uma galera, assim, diversos, né? Mas com a pandemia, né, travou tudo. Mas tem uma informação também que é muito importante. Houve a proibição dos eventos de música. Houve, quando estava na fase vermelha, nada funcionava. Gente, a partir do momento, estou falando aqui no estado de São Paulo, que começou a abrir os bares e restaurantes, o músico não tem nenhum impedimento de trabalhar, não. Então, se a galera escutar assim, porque agora está na fase X, na Y, o músico não está proibido de trabalhar. Porque senão, a gente sabe de lives que acontece que tem aglomeração tanto quanto. Não é só. Não imagine você que só o cara lá com voz e violão tem toda uma equipe por trás. Então, peraí. Vou falar uma opinião minha agora. É aquela mesma coisa, assim, não pode ter show e aglomeração.
Ué, mas pode andar de avião numa cápsula todo lotada? Então, peraí, gente, é uma certa hipocrisia, tá? É o que eu passei esse final de semana. É uma certa hipocrisia na questão, tá? Então quer dizer que só a cultura que não pode, só não pode ter show. Agora pode todo mundo lotar um avião. Então, Elias, o que acontece? Vamos estar antenados no seguinte: a música pode acontecer, então você pode chegar, só que aí, Elias, o dono, o contratante, ele não quer contratar agora, porque que ele. Vou falar aqui vou falar entre Vila Madalena, bares, pequeno porte, médio porte. O cara ele chega e fala assim: mas como que eu vou contratar a banda, sendo que eu estou com um monte de conta atrasada e eu posso trabalhar com 40% a 50% da capacidade? O que eu vou movimentar a economia em um fim de semana não paga o meu efetivo do fim de semana. Então, para que eu vou contratar músico? Não vou contratar. Coloca um DJ. Ok, é um direito seu. Agora vamos parar para pensar. E isso foi comprovado. Se o cara coloca uma banda para tocar, que seja um voz e violão ou um trio, é um atrativo a mais para o estabelecimento dele. Então é positivo. Que eu garanto para você, contratante, você que é promotor, você que é empresário, se e outra, Elias, nunca em toda a história, a música foi tão consumida como ela está sendo agora. Porque quando aconteceu a pandemia, é live. Todo mundo ficou em casa trancado, assistindo o quê? Uma live musical. Uma live musical. E não é à toa que, vários programas do segmento, os caras colocam lá a notícia, o entrevistado e colocam música de uma apresentação que aconteceu lá no programa. Gente, música mexe com a alma. Então, o que acontece? Eu garanto para você, tá todo mundo sedento mais ainda pela música. Eu garanto para você, se o cara tiver com a família ou com a namorada andando numa calçada e ver um bar lá com aquela música ambiente e ver um outro bar ali com música tocando ao vivo, ele vai querer prestigiar porque o cara tá na vontade de ter um convívio, de escutar uma boa música. Agora, olha lá, Elias, tudo bem. Mas aí o cara não tem dinheiro para pagar. Gente, é o que eu falo, a ordem não está aqui para bater no empresário e nem no dono de bar, não está aqui. A gente está para unir e explicar direitos e deveres, tanto do músico quanto do contratante. Vamos lá. Então, se um dono de estabelecimento, olha, o que eu pagava lá de R$200 por músico, R$300, eu não vou chutar, eu vou falar que é a real, que é o que pagam, tá? Se o cara pagava 200, 150, agora eu não tenho como pagar, o cara vai querer oferecer 100. Não, faz um acordo, chega para o músico e fala, pandemia, beleza, gente? Então, vamos lá, uma parceria para mim e com vocês. Antigamente vocês tocavam só no sábado, eu pagava X. Olha, eu vou tentar reduzir, só que eu vou dar para vocês o dia de quinta, sexta, sábado e domingo no happy hour. Vem comigo, vamos fazer uma parceria. É esse momento, e até se você é músico, pensa numa estratégia, gente. Pensa numa estratégia. O músico ele tem que se reinventar agora. Então é o caso, porque se você receber um negativo de um dono, falar, eu não vou fazer agora porque a gente está sem dinheiro. Faz uma contraproposta. É claro, também não é hora de falar assim, eu só vou por X. Se não for por X, eu não vou tocar. A gente vai ter que ver os dois lados, Elias. Você me corrija se eu estiver errado. Não, sem dúvida. O mundo inteiro está fazendo isso, por que nessa profissão eu não faria? Né? A gente tem que ter esse bom senso, sem dúvida nenhuma. Falar, olha, é o seguinte, beleza, você quer pagar quanto? Menos? Então, você vai contratar quinta, sexta, sábado e domingo. Porque ganha você em colocar qualidade musical no seu estabelecimento e o músico também, que eu preciso levar o pão para minha casa. Porque até na soma daquilo volta perto do que já existia, ou aquilo que existia, ok. Então nós estamos aqui caminhando. Elias, isso aí, isso tem a ver até com... Desculpa te interromper, você quer terminar? Não, que é isso? Não, pode falar. Isso tem a ver, vou confidenciar aqui uma situação. Antes da pandemia, eu recebi aqui advogados e empresários de uma dupla muito famosa. Cantor chegou e falou assim, Márcio, porque tem músico que já está entrando na banda lá, já pensando na ação trabalhista. Eu falei, tá, que legal, né? E o que a gente pode fazer? Porque também não tem como pagar 1.556 a tabela do sindicato. Eu falei, aí eu questionei, eu falei, você não tem como pagar 1.000? Tem como pagar, tá? Mas tudo bem. Você vai pagar quanto? O que a gente vai pagar é R$500. Os músicos, Elias, que estavam trabalhando lá, ganhavam R$1.300. Aí veio uma galera nova para tocar por 500.
Aí ele chegou e falou assim, Márcio, porque não dá, porque a galera, eles toparam tocar por R$ 500. Bom, passou um tempo, ele voltou aqui, eu falei, olha, se os músicos vierem aqui e fizerem reclamação, o jurídico vai em cima desses caras, e vocês vão perder. Porque a hora que chegar, meu amigão, na frente do juiz, o juiz vai que são as custas trabalhistas, vocês não tem como fugir disso. Elias, passou uns 3 meses, esse advogado voltou aqui e falou, a gente está com uma ação trabalhista aí de 2 milhões. Fala, Por quê? Tá na escuta? Tô aqui. Aí eu falei, mas por que de 2 milhões? Sabe por quê? Márcio, foi um músico que entrou com uma ação trabalhista aqui e o cara, o músico tá questionando até as viagens no ônibus, que ele tinha que parar no posto e blá, blá, blá. Falou, que legal. Então, esse músico é aquele músico que você quis contratar. Agora, os que você tinha anteriormente lá, que ganhavam 1.200, 1.300, algum deles você não fez um acordo, não ficou tudo bem? E aí, Elias, sabe o que acontece? Foi o que eu expliquei. Por que eu falei tudo isso? Cara, se você não tem como pagar 1.556, você tem como pagar 700, 900? Paga. Faz uma conta. Então, vamos lá. É a mesma coisa de chegar para o músico e falar, música, é o seguinte, eu não tenho como pagar 1.556 porque o valor do show caiu, porque aquela desculpinha que usam, que a gente sabe que é muita mentira, né? Mas tudo bem. Então, faz um acordo para os dois lados. Músico, é o seguinte, a gente vai diminuir o pagamento, só que você vai ter um fixo de 4 mil, 5 mil reais por mês, garantido, tá? O que passar disso, a gente vai pagar 700, 800 reais por show, mas a gente vai te dar um fixo. Cara, assina, o escritório e assina um músico, é bom para os dois lados. E foi bacana, que foi esse o consciente que o advogado falou, quer saber, Márcio? Falou, aí eu fiz as contas para ele, ele falou, quanto tempo ele ficou? 2 anos. Então, fiz, se vocês tivessem pagado correto pela tabela, olha aí, ia dar 1.100.000 nessa categoria toda. Qual que foi o prejuízo agora? Olha aí olha o prejuízo que vocês tiveram. Então, na boa, empresário, dono de casa, contratante, não compensa você ficar querendo menosprezar, achando que o músico não tem os seus direitos. Ele tem os seus direitos. E outra coisa, não adianta você achar também, mas eu pago... Não, você paga o correto para o músico, porque existe uma tabela e tem que ser cumprida, tá? Porque depois... Mas faz uma coisa, gente, a gente tem que agregar. Se você não tem um valor, não pode pagar 500, paga 300, paga 250, mas aumente esse leque. E outra, faça um contrato, homologue na ordem no sindicato, porque quando chegar em frente ao juiz... Primeiro que você não vai ser acionado, porque se o músico concordou, ele não tem como lutar depois, como revogar. A não ser que seja depois feito um novo cálculo e tudo mais. Mas eu acho que é momento, Elias, o músico ele precisa entender que existem direitos e deveres. Sim. É uma coisa que é muito engraçada, né? Você está diretamente em contato com isso, trabalhando com o outro lado, que é o lado da negociação. Né? Você está vendo administrativamente a coisa, né? O músico no Brasil ele não tem muito esse conhecimento. Aliás, no mundo inteiro praticamente não tem. Alguns têm. Mas você não acha que seria alguma coisa do músico entender um pouco mais de como funciona o mecanismo da profissão dele? Você não acha que o músico, falando de nós brasileiros, ele é um tanto quanto analfabeto sobre a sua própria profissão? Justamente. Sim. Sabe, Elias, eu nem condeno, né? Eu nem condeno, sabe por quê? Porque a nossa cultura ela não agrega muito a parte musical. O músico, ele sempre foi visto como aquela famosa pergunta, né? A sua profissão é músico? A galera, tá, mas é profissão, é hobby, o que é, né? Justamente. Sim, é uma profissão. Então, o que acontece? O músico, a gente tem que nos agregar no sentido, olha só, a gente tem que colocar o pão em casa, Elias. A gente tem que colocar o pão em casa. E não é fácil. Você, maestro Elias, você tem que montar arranjo, você tem que se adaptar a novos repertórios, abrir novos contatos, e as contas. E pagar as contas de casa. Então, o músico ele está preocupado em quê? E a gente tem que estar atualizado no mercado, com técnica, estudando o instrumento e tudo mais. O músico, ele esquece assim, o músico, me coloco, né, nessa questão também.
A gente se preocupa em tocar, Elias, em tocar, em aprender, em fazer novos contatos, porque o músico, eu digo, e eu falo para todo mundo, quando a galera fala da profissão, fala, o músico ele é empreendedor, ele tem um dom que ele executa, porque não é qualquer um que pode pegar um saxofone e sair tocando. Ele vai tocar, mas existe um dom, existem outras coisas por trás de só pegar o instrumento e tocar. O músico ele tem que ser marqueteiro, ele tem que ser empreendedor, ele tem que ser um empresário, ele tem que ser um administrador, ele tem que gerir a sua casa e ele tem que colocar o pão em casa. Então, são muitas questões, mas aí que tá. Precisa haver e eu espero, sabe, Elias, que com essa pandemia o músico ele saia da casinha, cara, nessa questão de empreender. E a gente já tem visto muito músico que só tocava na quinta, na sexta e no sábado. Segunda, terça e quarta, o cara queria ficar em casa, queria beber um vinho. Desculpe a sinceridade, irmãos. Mas o músico, ele ficava numa zona de conforto. Agora, como estava tudo fechado, ele falou, pô, quer saber? Eu toco bem, pô, eu posso dar aula. Eu posso montar um homezinho aqui na minha casa e dar aula. Então, eu espero que com tudo isso que aconteceu, o músico ele desperte para isso. Sabe, Elias? Direitos e deveres. Aí o cara falou, pô, peraí, eu tenho um show aqui de voz e violão, eu posso escrever esse projeto de repente e levar para um Sesc e procurar um patrocínio. Né? Então, o músico ele esquece, ele abandona mesmo essa coisa de entender o que é a sua carreira e como eu posso fazer. Sabe por quê, Elias? Eu vou te falar a real. Outro dia, antes da pandemia, eu chamei o pessoal do INSS aqui, né, para falar sobre aposentadoria para o músico, né, explicar quais são os meios, quais são os tributos. O músico ele aposenta, é uma profissão de risco, porque a gente trabalha com audição, com esforço físico, né. Aí o que aconteceu? O dia que eu fiz a palestra aqui, Elias, foi triste, porque vieram aqui umas 10 pessoas só. E olha que nós publicamos em tudo que era rede social, mas aí naquele dia eu falei, caramba, tudo que a gente coloca aqui em serviço do músico, a galera meio que falava assim, não preciso não preciso fazer isso. Mas o que acontece? Eu também agrego isso no sentido que estava todo mundo na correria, todo mundo trabalhando, todo mundo colocando pão. Mas eu espero que a partir de agora, desse novo, de tudo que está acontecendo, o músico desperte para isso, de saber quais são os seus direitos, seus deveres. Por exemplo, o músico ele se interessou na hora de procurar um auxílio emergencial. Pode ver que o cara teve que entrar lá, digitar tudo muito corretamente, agora da Aldir Blanc também, o cara falou, quer saber? Eu preciso dessa declaração, ou seja, precisou apertar, vir uma pandemia, acabar com a receita financeira para o cara sair da zona de conforto. Então, eu espero que com isso, o músico ele comece a dar valor. Aqui é ter um número de inscrição, aqui ter um órgão que o represente. Não, isso é impressionante, muito coerente, muito correto, Márcio, até porque é muito engraçado, é uma coisa que eu sempre pus na balança e falei, pô, por que o músico internacional, ele sabe ser gestor, ele sabe ser empreendedor e o brasileiro não? Tudo bem, as coisas lá funcionam melhores do que aqui, mas também não tem todo esse grande respaldo que a gente sabe que não tem muito. No mundo não tem muito, a gente sabe disso. Com certeza. A música ela é tida assim, ou você é um nada, é o do barzinho, ou você é um artista milionário porque é artista, sabe? Não tem o meio de caminho, né? Não tem muito esse reconhecimento do profissional. Porém, falando do músico em si, lá eles têm uma coisa mais bacana que a gente. Como a cultura dos países desenvolvidos, onde não tem aposentadoria, onde é outro sistema de sobrevivência, que acontece? O músico pensa, pô, tempo é dinheiro. Pô, hoje é segunda, mas eu vou fazer ali umas 2 entradinhas, pum, eu volto para casa com X. Amanhã eu faço também, blá, blá, blá. Ele sabe planejar de maneira como se fosse o trabalho normal de quem trabalha com qualquer outra coisa que recebe por hora. Né? A gente sabe que tem muitas culturas assim, inclusive dos Estados Unidos, você recebe por hora, não é um salário mensal, né? Você não tem aquela aposentadoria que a gente aqui de alguma maneira tem, quem trabalha, né, registrado e tudo mais. Em suma, a cultura dos caras é grana, é fazer acontecer. Você não acha que depois desse período que a gente vem vivendo, você acha que a gente vai começar a olhar um pouco mais dessa maneira? Porque a gente já olhava dessa maneira no sentido de, bom, meu mês tem tantos shows, então eu tenho tanto de cachê, pô, fiz a conta, bateu isso, aquilo e tal. Mas agora você começar a prover isso, correr atrás para fazer acontecer.
Com certeza. Eu acho, sabe, Elias, sabe o que vai acontecer? Hoje o músico ele vai receber um cachê e ele vai fazer as contas para onde aquele dinheiro vai, da forma como ele vai administrar e vai tentar separar um valor também para ele poder guardar e poupar alguma coisa, que é o que está acontecendo. A galera já está pensando assim, por quê, Elias? Infelizmente, a gente vai começar a trabalhar, cara, e tem um monte de conta aí, irmão. Tem um monte de O conta aí buraco que tá enorme. o que a gente tem usado é assim, ó, pela pandemia eu não paguei isso, eu não corri com aquilo, né? Então o músico ele já tá no negativo, cara. A verdade é essa. Ele já tá no negativo. Vai ter que haver uma educação financeira. Uma Justamente. educação financeira. Do músico pensar assim, pô, quer saber? Agora, quando eu receber um X, eu não vou poder trocar de notebook todo ano. Se eu tenho um computador lá que ele está apto e está resolvendo, eu vou ficar com esse computador. Pô, peraí, instrumentos. Ah, não, saiu um modelo novo. Não, esse meu aqui, ele já tá resolvendo o que eu preciso, né? Com certeza, eu acho que vai ser um novo olhar administrativo do músico. Ele vai começar. E outra coisa, gente, a gente tem que entender assim. Uma vez um cara perguntou assim para mim, ó, Márcio, mas músico ganha bem, né? Porque você trabalha, eu vejo você tocando a semana inteira, dando aula. Eu falei, então, o músico, ele é igual a qualquer outra profissão. Quando você encontra alguém que vende um produto, o cara pode vender caneta, ele pode vender calculadora, ele pode vender celular. Conforme o rendimento dele, será conforme o seu trabalho durante o mês. Com o músico, a mesma coisa. Se você quer ganhar um X, você vai trabalhar naquele um X. Se você quer ganhar mais, você vai ter que trabalhar na segunda, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, né? Então, e outra coisa, tem muito músico também, sabe, Elias, que o cara, ele imaginava assim, eu tenho aquele bar garantido na sexta e no sábado, e eu ganho bem lá porque é o meu nome, eu conquistei aquele espaço. E aí o bar fechou e agora? E agora a situação? Então, aí o cara se descobriu como? Pô, eu posso gravar em estúdio. Opa, deixa eu reler algumas coisas aqui que eu posso gravar. Poxa, eu tinha um método guardado lá que eu desenvolvi quando eu comecei a tocar. Opa, deixa eu desenvolver esse método aí. Eu acho que é um novo, cara. Graças a Deus, quero crer em Deus que o músico se reinvente. Porque senão, a gente não sabe, né, Elias, quando voltam os grandes shows. Apesar que, olha, uma coisa positiva. Esse fim de semana que passou, já teve um show presencial lá no CTN já de uma banda famosa. Já teve um show. Por isso que eu falo, tudo muito organizado, o dono, veja bem, aí a gente escuta assim, porque teve uma casa que foi multada. Porque a polícia foi, veja bem, eles não multaram ou eles não fecharam lá por causa de música. Por causa que a aglomeração de pessoas além do que a capacidade dos 40%. Então, não tem esse discurso não que fechou por causa da música. Não tem nada a ver, tá? Existem os critérios de distanciamento e tudo mais. E já teve um show esse fim de semana aqui em São Paulo, no CTN. Esse fim de semana vai ter um show numa casa famosa no Rio de Janeiro também. Então, já estão havendo os espetáculos. Mas Eu mesmo viajei já. Eu viajei para olha Recife aí. fazendo um show grande, né? Onde tinha mais de uma banda de samba lá. Eu fui com o pessoal do Arte Popular, um lugar grande, com tudo certinho, cercado, com espaçado, com tudo mais, mas tinha lugar grande mesmo, já para mais de 1.000, assim, Graças a bem Deus, bacana. graças a Deus, graças a Deus. Mas isso aí, gente, ainda temos que estar com todos os cuidados. Porque a gente está vivendo uma pandemia ainda, Elias. O negócio ainda, eu conheço e a gente sabe, né, cara? A gente perdeu muita gente valiosa, né, meu irmão? Muita gente do nosso Infelizmente. convívio. É impressionante. É Foi uma impressionante. coisa bem punk e está sendo uma coisa estranha, né? Mas você acha que, por exemplo, Marcião, a ordem, ela poderia ajudar nesses quesitos todos? Assim, por exemplo, um curso de empreendedorismo, por alto, falar com o músico, dar esse up, porque vai ter que abraçar essa galera que está tão, sabe, Vamos. ferida, Ó, né? Elias, sabe o que acontece? A ordem é assim. Nós somos abertos a vários projetos. É o que eu falo. A ordem, graças a Deus, ela tem crescido muito, não é só por causa do Márcio, são por causa dos conselheiros, de pessoas que passam por aqui e que têm feito a diferença. Eu tenho um amigo, o Emericho, né, que ele é advogado também, é um baixista que toca lá no SBT.
E ele já disponibilizou para a gente um curso sobre direitos autorais. Ele quer fazer uma palestra aqui sobre direitos autorais. E com certeza é uma ótima dica que você está dando. Vou procurar, sim, um empresário, alguém que venha da música, para fazer uma palestra sobre empreendedorismo, sobre um novo sobreviver da música depois da pandemia, tá? Vou lançar, eu tenho alguns amigos, né, que trabalham com essas preparações, né, concursos. Vou chamar e vou pedir, sim, para a gente estar fazendo para o músico. Eu acho que é uma coisa que é necessidade agora no momento, né, Elias? Sim, sem dúvida, e abraçar essa galera, isso me remete muito. Você vai dar risada, mas a gente compactua da mesma questão religiosa, do mesmo caminho. Isso me lembra muito um músico cristão e que tem uma enorme ferida, porque ele teve que ir para a rua com aquele pensamento mais arcaico dos pastores de que então você vai para a rua, é para o mundo, não pode tocar na igreja, aquela coisa, e fica aquele ferido, né? Aquele músico bem bagunçado, assim. Eu sinto que a gente está nesse momento, falando da ordem, nesse momento de acalmar esses corações, de abraçar de novo essa galera. E, aliás, isso você o faz muito bem, justamente por conta desse lado cristão, né? Que eu vejo a paixão com que você fala, a paixão pelo próximo, a paixão pelo ser humano, né? Que vai muito além. Isso é uma coisa extremamente positiva, cara. Eu fico muito feliz mesmo de ver isso, assim. Não é só o trabalho, não é só a instituição, é o pensar no próximo, né? Como está sendo essa bagunça no sentido brincalhão mesmo, assim, como é que está sendo isso? Igreja versus o cara o comandante da ordem. Muitos caras misturam, né? Pra caramba, sabe o que acontece? E eu acho que não é só na igreja, não. É até chato isso que eu vou citar. Elias, eu acho que ainda existe amigos, né? Eu vou falar uma coisa até pessoal. Uma galera assim, que conhece, que eu acho que tem um pensamento assim. O Márcio tá lá? Então agora ele caiu para a questão política. E outra, deve estar ganhando uma baita grana. Sem dúvida Deve tem estar alguém ganhando. pensando assim. Agora não precisa mais tocar, não. O Márcio está ganhando uma grana lá na ordem. Lá. Ele descolou. Mal sabem, meus irmãos. Vocês mal sabem da missa um terço, né? E o que acontece? Eu acho que é assim, sabe, Elias? Eu sempre tenho colocado. A minha questão aqui é uma missão, né? E graças a Deus, é muito maluco. Às vezes, quando eu tô é a cena que mais acontece, clássica. Eu chego para tocar com o Gerson ou com o João, e aí falando assim, esse cara é lá da ordem. Eu já vejo alguma coisa assim, ó, meio que um olhar assim, ixi, Maria, né? Tipo assim, o cara né? E é impressionante, todo lugar que eu vou, sempre tinha um relato negativo da ordem. Da ordem? Ixi, uma vez eu estava tocando e um cara veio lá falando que ia tomar meu instrumento. Porque eu paguei durante anos e graças a Deus isso mudou bastante, que hoje a galera fala assim, a ordem, opa, peraí. Você sabia que mudou lá? Ou você sabia que agora os caras estão distribuindo cesta básica? Ou você sabia que tem um plano com a Drogazil e Droga Raia lá de desconto e tudo mais? Graças a Deus isso foi mudando. Mas sabe o que eu faço? Eu já falo, não, mudou. Tá aqui, ó. Prova, por exemplo, agora, você sabe o que eu vou ter na manga também? Falou, não, inclusive, amigo, se você entrar lá no canal do YouTube, do Elias, você vai ver lá uma entrevista que ele fez, está tudo lá. É uma nova caminhada. O próprio Elias, eu encontrei com ele e é um cara que procurou, ele como músico consciente, ele procurou saber dessa questão. Agora, graças a Deus, sabe, Elias, eu nunca tive meu nome vinculado. Hoje, quando você fala assim, o Márcio, quem que é o Márcio que está lá na ordem? É um músico. Não, o Marcinho eu conheço, era um músico lá que tocou com o João, que gravou isso, aquilo. Não, o Marcinho eu conheço, cara. O cara, não, ele é da correria aí com a gente mesmo. Então, graças a Deus, quando um pastor, alguém que tem esse relato da ordem, o cara olha assim, Marcinho, a mesma coisa, pô, que BO, hein, cara, que você pegou, né? Sabe e outra coisa, sabe, Elias, eu vou falar uma coisa que é muito real na minha vida, cara. Por isso que a prestação de contas está lá no site. Elias, se tem uma caneta que não é minha, eu não quero ficar com ela, cara, que não é minha. A gente foi criado com isso, cara. A gente aprendeu isso desde pequeno.
E não é agora eu estando numa posição que eu vou mudar o meu caráter nisso, cara. Não é. Eu prefiro abandonar, sabe? Eu já tive algumas coisas assim, de questionamentos aqui dentro. Falei, não, peraí, se não for pelo correto, eu não fico. Eu estou pelo correto. E se eu acredito que essa forma é correta, vou fazer pelo correto. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Enquanto estiver tudo correto, eu estou aqui. Porque a partir do momento que algo não for chegar aqui ao meu conhecimento que não é correto, eu prefiro não estar. Eu prefiro voltar para a música, porque tem uma coisa, gente, ô Elias, eu tenho me dividido em 3, 4, cara, porque em dias de atendimento eu venho para cá, eu saio daqui, vou gravar, vou tocar, né? Então a minha profissão é músico. Então, se não for para fazer o correto e honesto, eu prefiro não estar. E graças a Deus tem uma credibilidade. As pessoas me conhecem lá como o Márcio, o músico, o cristão, o que toca, o que, sabe, independente de religião, é o Márcio, músico que tem um bom convívio com todo mundo. Não, sem dúvida nenhuma. E eu fico feliz que a gente tem amigos em comum, né? Por exemplo, o próprio Nelsinho Gomes, que está aí com você, o Mexe está aí. Vi ele fazendo algumas chamadas sobre algumas ações da Ordem, fiquei muito feliz. Inclusive, um amigo meu que teve reunião com você, que chama Sargento Lago, que é um queridão, meu irmãozão, produzi 2 discos dele, também é um cara que tá aí, conversou, falou hiper bem de você para mim. Eu falei, mas eu conheço o Márcio. Ele falou, não acredito que eu conheço. Tá em boas mãos, a Ordem tá em boas mãos. Eu tô muito feliz com tudo isso, Márcio. Eu tô mesmo bem contente, bem empolgado, assim, principalmente depois da gente bater esse papo. A gente já tinha que ter tido esse papo, mas com esse momento tão louco a gente está fazendo aqui online. E eu te agradeço demais de você ter topado fazer esse encontro virtual comigo aí. Eu sei que seu tempo é preciosíssimo. E, poxa, eu só tenho a agradecer, meu irmão, mesmo de coração. E saiba que a recíproca é verdadeira. Eu admiro o seu trabalho, você sabe disso. Já há um bom tempo. E você toca com grandes nomes e grandes amigos, como o Jorge, o João, o Gerson Borges, que é um querido também. Pô, você tá na nata da boa música. Deus é bom, cara. Deus é bom. Quando a galera fala assim, pô, como que você consegue? Eu falei, bicho, é um empresário. Esse empresário, bicho, é um empresário que ele não deixa faltar, ele abre as portas, ele cria agenda. E, Elias, eu acho que assim, tudo que acontece é pela vontade de Deus, tá? E, amigo, não levem pela questão religião, não, né? No que você acredita, no seu credo religioso, todo mundo acredita em alguma coisa, né? E eu acho que assim, Elias, a ordem, essa questão aqui, ela é para, ela tem eu creio numa missão a mais. Eu creio numa missão assim de limpar esse nome que foi tão dilapidado durante anos. E eu tenho muitos sonhos, cara. Eu tenho muitos sonhos aqui dentro, sabe, Elias? Eu tenho sonhos aqui de voltar a uma grande receita e um músico receber em casa um benefício de um plano médico pago pela ordem desses shows internacionais, de um convênio para a família toda, sabe, pago pela ordem. São sonhos, cara. E eu vou falar agora, independente do credo religioso. Estão nos meus pedidos de oração, estão lá no altar de Deus, e uma hora ele vai contemplar. Porque é o que eu falo, a minha honestidade aqui, sabe, Elias, não é pedir, eu não tenho essa questão de pedir e com uma forma e por outra forma sair fazendo coisa errada. Então, cara, eu sou muito temente à graça de Deus. Estou falando agora, Márcio, né, música, eu sou muito temente à graça, ao que Deus pode nos dar, tanto na música, independente da sua questão, da sua profissão. E o que eu tenho mais, a minha oração todo dia, sabe, Elias, é que Deus agregue à ordem pessoas iguais a você, cara, que tenham um sentimento honesto pela nossa profissão, que tenham um caráter, né, e queiram agregar. Então, vocês não fazem ideia como é difícil? Cara, com essa pandemia, tem um monte de conta aí atrasada, de condomínio, de tudo mais. Mas, Elias, eu garanto para você que a ordem nunca andou tão positivamente na questão de clareza, de honestidade, como ela tem andado nesses 2, 3 anos. Por quê? E mesmo sem dinheiro, a ordem tem crescido muito entre os músicos. E num comentário positivo. Não é num comentário, a ordem está fazendo um monte de coisa bacana. Não, é num comentário assim, não, é real o que estão acontecendo.
Sabe por que a Ordem não ajudou agora? Porque não tinha dinheiro mesmo para ajudar com um benefício direto ao músico. Mas eu acho que é um coração que arde pela missão e para que Deus nos colocou no mundo, né, Elias? É para fazer a diferença, né, cara? A gente está aqui para fazer a diferença. Sem dúvida. Todos nós, seres humanos, a gente precisa saber que nós somos instrumentos para o melhor na vida do outro. É isso aí. Cara, eu fico lisonjeado e fico feliz. Coisas que eu não sabia, coisas que outros não sabiam, vão ficar sabendo através desse programa. Você vê, antes de criticar, a gente tem que saber como é que tá, como é que foi, né, levado essa coisa, porque você sabe, você pegou o barco na mão e você viu os buracos, os rombos que tinha que arrumar para não afundar. Então é muito importante a gente saber de tudo isso. E como você é um cara transparente, sua gestão é transparente, que as pessoas possam realmente entrar no site, entenderem antes de criticar. E Márcio, grande Márcio Teixeira, muito obrigado mesmo pelo seu carinho, pelo seu tempo. E nós vamos conversar ao vivo, viu? Você pode ter certeza. Eu vou aí te visitar, vou botar Elias, a máscara, a lupa e vou aí. Ó, a questão é outra coisa. Como eu falo, a ordem é dos músicos, a ordem é sua. Qualquer projeto, Elias, que você queira, ô Márcio, eu quero fazer uma palestra, eu quero dirigir um curso, eu quero fazer uma live, alguma coisa, a ordem é sua, Elias. Você tem total, te entrego a chave da ordem aqui para você, para projetos, toda a ideia é bem-vinda, que seja em benefício aos músicos, ela é bem-vinda. Então, a ordem está à sua disposição. Qualquer dúvida que alguém tiver, quando você quiser, Márcio, tem um assunto polêmico aqui e eu quero entender mais. Vamos fazer? Eu estou à disposição. Eu estou aqui, Elias, para servir você, para servir os músicos. Esse é o meu papel aqui. Poxa, obrigado mesmo. A gente se sente acolhido. Era o que estava faltando mesmo. Obrigado de coração, meu irmão. Tamo Deus junto. abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Vou aí te visitar. Um abraço, meu irmão. Outro, querido. Tchau, tchau.